A Casa da Morte Voluntária, de Guy de Maupassant, tradução de Moacir Werneck de Castro, voz Iba Mendes. O Sena estendia-se diante da minha casa, sem uma ruga, envernizado pelo sol da manhã. Era um belo, largo, lento e longo fio de prata, avermelhado em alguns pontos, e do outro lado do rio, grandes árvores em renque estendiam sobre toda a margem uma imensa muralha de verdura. A sensação da vida que recomeça diariamente, da vida fresca, amorosa, alegre, fremia nas folhas, palpitava no ar, brincava na superfície da água. Entregaram-me os jornais que o carteiro acabava de trazer e saí pela beira do rio, a passos tranquilos, para os ler. No primeiro que abri, dei com estas palavras: estatística dos suicídios, e soube que este ano mataram-se mais de 8.500 seres humanos. Instantaneamente eu os vi esse massacre medonho e voluntário dos desesperados, cansados de viver. Vi criaturas que sangravam, a mandíbula quebrada, o crânio esburacado, o peito furado por uma bala, agonizando lentamente, sozinhos num pequeno quarto de hotel e sem pensar em sua ferida, pensando sempre em sua desgraça. Vi gente de garganta aberta ou de ventre fendido, segurando ainda na mão a faca de cozinha ou a navalha. Vi outros sentados diante de um copo cheio de cabeças de fósforos ou diante de um vidrinho com etiqueta vermelha. Contemplavam aquilo com olhos fixos, sem se mexer, depois bebiam e esperavam. Em seguida, uma careta lhes passava no rosto, crispava-lhes os lábios, um pavor lhes esgazeava os olhos, pois não sabiam que sofria tanto antes do fim. Erguiam-se, paravam, caíam, e as duas mãos no ventre sentiam os órgãos queimados, as entranhas roídas pelo fogo do líquido, antes que o pensamento se obscurecesse. Outros vi pendurados no prego da parede, no fecho da janela, no gancho do teto, na viga do celeiro, num galho de árvore sob a chuva da tarde, e eu adivinhava tudo o que eles haviam feito antes de irem para lá, de língua de fora, imóveis. Adivinhava a angústia do seu coração, suas últimas hesitações, seus movimentos para amarrar a corda, verificar se ela estava firme, passá-la no pescoço e deixar-se cair. Vi outros deitados em camas miseráveis, mães com seus filhinhos, velhos morrendo de fome, moças dilaceradas pelas angústias do amor, todos rígidos, sufocados, asfixiados, enquanto no meio do quarto ainda fumegava a lareira de carvão. E percebi outros que passavam de noite nas pontes desertas, eram os mais sinistros. A água corria sob as pilastras com um ruído mole, eles não a viam, adivinhavam-na, respirando o seu cheiro frio. Estavam ansiosos por ela e tinham medo, não ousavam. No entanto, era preciso. Batiam horas longe, em algum campanário, e de repente, no largo silêncio das trevas, passavam logo abafados, o ruído de um corpo caindo no rio, alguns gritos, um marulho de águas batida com as mãos. Não havia às vezes senão o baque de sua queda, quando amarrava os braços ou atava uma pedra aos pés. Oh, pobre gente, pobre gente, pobre gente! Como lhe senti as angústias, como morri da morte deles. Passei por todas as suas misérias, suportei em uma hora todas as suas torturas, soube todas as mágoas que os levaram a tal ponto, pois sinto a infâmia enganadora da vida mais do que ninguém. Como eu os compreendi, a esses fracos que, perseguidos pela má sorte, tendo perdido os entes amados, despertos do sonho de uma recompensa tardia,
da ilusão de uma outra existência em que Deus seria afinal justo, depois de ter sido feroz, e desiludidos das miragens da felicidade, acham que bastam e querem acabar com esse drama interminável ou com essa vergonhosa comédia. O suicídio é a força dos que não a têm mais, a esperança dos que deixaram de acreditar, é a sublime coragem dos vencidos. Sim, há ao menos uma porta nesta vida, sempre poderemos abri-la e passar para o outro lado. A natureza teve um movimento de piedade, não nos aprisionou. Obrigado pelos desesperados. Quanto aos simples desiludidos, que caminham de alma livre e coração tranquilo, nada têm a recear, pois que podem ir-se embora, pois que atrás deles há sempre essa porta que nem os deuses sonhados podem cerrar. Eu pensava nessa multidão de mortos voluntários, mais de 8.500 no ano, e me parecia que tinham reunido todos para lançar ao mundo uma prece, para gritar um desejo, para pedir qualquer coisa, realizável mais tarde, quando se compreender melhor. Parecia-me que todos esses supliciados, esses enforcados, esses envenenados, esses asfixiados, esses afogados, vinham horda pavorosa como cidadãos que voltam dizer à sociedade: concedei-nos ao menos uma morte suave, ajudai-nos a morrer, vós que não nos ajudastes a viver. Vede, somos numerosos, temos o direito de falar nesses dias de liberdade, de independência filosófica e de sufrágio popular. Dai àqueles que renunciam a viver a esmola de uma morte que não seja nem repugnante, nem medonha. Pus-me a cismar, deixando que meu pensamento vagabundeasse ao redor desse assunto em devaneios extravagantes e misteriosos. Julguei a certa altura estar numa bela cidade, era Paris, mas em que época? Eu ia pelas ruas, olhando as casas, os teatros, os estabelecimentos públicos, e eis que numa praça avistei um grande edifício de linhas elegantes, vistosas e bonitas. Fiquei surpreendido ao ler na fachada em letras de ouro: Casa da Morte Voluntária. Ó, mistério dos sonhos despertos, onde o espírito ergue voo para o mundo irreal e impossível. Ai, nada espanta, nada choca, e a fantasia desbragada não distingue mais entre o cômico e o lúgubre. Aproximei-me desse prédio, onde lacaios de calça curta estavam sentados no vestíbulo, diante de um vestiário como a entrada de um clube. Entrei para ver. Um deles, pondo-se de pé, disse-me: o senhor deseja alguma coisa? Desejava saber que lugar é este. Só isso? Nada mais? Então permita-me conduzi-lo ao secretário. Hesitei, fiz outra pergunta: mas não irei incomodá-lo? Oh, não, absolutamente. Ele está aqui para receber as pessoas que querem informações. Vamos, eu o acompanho. Fez-me atravessar corredores, onde se viam os velhos conversando. Depois fui introduzido num belo gabinete, um pouco sombrio, de mobiliário todo escuro. Um homem moço, gordo, barrigudo, escrevia uma carta, fumando um charuto, cujo perfume me revelou sua qualidade superior. Levantou-se, cumprimentamo-nos, e quando o empregado saiu, ele perguntou: em que lhe posso ser útil? Cavalheiro, respondi, desculpe minha indiscrição, nunca tinha visto este estabelecimento. As poucas palavras escritas na fachada espantaram-me muito, e eu queria saber o que se faz aqui. Ele sorriu antes de responder e disse depois a meia voz com ar de satisfação: meu caro senhor, aqui se matam com decência e suavidade, não me atrevo a dizer agradavelmente, as pessoas que desejam morrer. Não fiquei muito tempo emocionado, porque aquilo me pareceu, afinal de contas, natural e justo. Surpreendia-me principalmente que neste planeta de ideias baixas, utilitárias,
humanitárias, egoístas e coercitivas de toda a liberdade real, se tivesse ousado lançar uma empresa como aquela, digna de uma humanidade emancipada? Perguntei: e como chegaram a isto? Meu senhor, o número dos suicídios aumentou de tal maneira durante os 5 anos que se seguiram à Exposição Universal de 1889 que se tornaram necessárias medidas urgentes. Havia suicídios nas ruas, nas festas, nos restaurantes, nos teatros, nos trens, nas recepções do presidente da República, por toda parte. Era não só um espetáculo feio para os que gostavam de viver bem, como eu, mas também um mau exemplo para as crianças. Foi preciso então centralizar os suicídios. De onde vinha esse recrutamento? Não sei. No fundo, creio que o mundo está envelhecendo, começa-se a ver claro e por isso se resolvem as coisas. Acontece hoje com o destino, o mesmo que com o governo. Sabe-se do que se trata, verifica-se que está mal por toda parte e o remédio é partir. Quando se reconheceu que a providência mente, rouba, engana os homens como um simples deputado aos seus eleitores, a gente se zanga e como não pode eleger um outro cada 3 meses, como fazemos com os nossos representantes concessionários, abandona-se o lugar que decididamente não presta. Realmente, eu não me queixo. Quer explicar-me como funciona o seu estabelecimento? Pois não. Aliás, o senhor pode fazer parte dele quando quiser. É um clube. Um clube? Sim, senhor, fundado pelos homens mais eminentes do país, pelos maiores espíritos e as mais claras inteligências. E acrescentou rindo cordialmente: eu lhe garanto que é muito agradável aqui. Aqui? Sim, aqui. O senhor me espanta. Meu Deus, é agradável porque os membros do clube não têm esse medo da morte, que é o grande desmancha-prazer na terra. Mas então, porque são membros do clube, se não se matam? Pode ser membro do clube sem ficar por isso na obrigação de se matar? Como? Explico-me. Diante do número desmedidamente crescente de suicídios, diante do espetáculo horroroso que eles nos davam, formou-se uma sociedade de pura beneficência, protetora dos desesperados, para pôr à disposição deles uma morte calma e insensível, senão imprevista. Quem pôde autorizar semelhante coisa? O general Boulanger, durante a sua breve passagem pelo poder, ele não sabia recusar nada, só fez isto de bom. Assim se formou uma sociedade de homens clarividentes, desabusados, céticos, que quiseram erguer em plena Paris uma espécie de templo do desprezo pela morte. A princípio, esta casa era um lugar temido, do qual ninguém se aproximava. Então, os fundadores que lá se reuniam deram uma grande festa de inauguração, como Madame Sarah Bernadette, Judic, Theo Granier e 20 personalidades, os senhores de Rezequer, Coquelin, Monte-Sully, Paulus, etc. Depois, espetáculos, comédias de Dumas, de Meilhac, de Halévy e de Sardou. Só tivemos um fiasco, uma peça de Beck, que pareceu triste, mas que obteve depois um grande sucesso na Comédie Française. Enfim, veio toda Paris, o negócio estava lançado. No meio de festas, que brincadeiras macabras, absolutamente. A morte não deve ser triste, é preciso que seja indiferente. Nós alegramos a morte, enfeitamo-la de flores, nós a perfumamos e felicitamos. Aprende-se a socorrer pelo exemplo, pode-se ver, não custa nada. Compreendo muito bem que se viesse pelas festas, mas houve quem viesse por ela? Não, estavam desconfiados. E mais tarde, vieram muitos, em massa. Temos mais de 40 por dia, quase não há mais afogados no Sena.
Quem começou? Um membro do círculo, um abnegado. Não creio, um entediado, um arruinado que vinha perdendo nos últimos 3 meses enormes somas no baccará. Verdade. O segundo foi um inglês, um excêntrico. Então fizemos propaganda pelos jornais, contamos como era o nosso processo, inventamos mortes capazes de atrair, mas o grande movimento foi mesmo dos pobres diabo. E como é que procedem? Quer fazer uma visita? Vou lhe mostrando e explicando ao mesmo tempo. Pois não. Tomou o chapéu, abriu a porta, conduziu-me e me fez entrar numa sala de jogo, onde os homens jogavam como qualquer cassino. Atravessou em seguida vários salões, onde se conversava com vivacidade e alegria. Eu raramente vira um clube tão animado, tão vivo, tão cheio de risos. E, como me espantasse, o secretário declarou: ó, a casa está no auge da moda, todo mundo chique do universo inteiro faz parte dele, para dar a impressão de desespero pela morte. Quando chegam aqui, julgam-se no dever de ser alegres, para não parecerem aflitos. Então brincam, riem, fazem piadas, têm espírito ou aprendem a tê-lo. É certamente hoje o lugar mais frequentado e mais divertido de Paris. As próprias mulheres tratam neste momento de criar um anexo para elas. E apesar disso, o senhor tem muitos suicídios na casa? Como lhe disse, uns 40 a 50 por dia. O pessoal de sociedade é raro, mas os pobres diabos vêm em abundância. A classe média também comparece muito. E como se faz? Asfixia muito suavemente. Por que processo? Um gás de nossa invenção. Tiramos patente. De um lado do edifício às portas do público, 3 portinholas dão para pequenas ruas. Quando um homem ou uma mulher se apresenta, começa-se o interrogatório, depois oferece-se apoio, proteções. Se o cliente aceita, faz-se um inquérito e muitas vezes se consegue salvá-lo. E aonde vão buscar dinheiro? Temos muito. A cotização dos membros é muito elevada. Além disso, é de bom tom fazer donativos para o estabelecimento. Os nomes de todos os doadores saem no Fígaro. Todo suicídio de homem rico custa 1000 francos. Eles morrem elegantemente. O do pobre é gratuito. E como reconhece os pobres? Ora, meu senhor, adivinha-se. E demais eles têm de trazer um atestado de indigência do comissário de polícia do bairro. Se visse como é sinistra a entrada deles. Só visitei uma vez essa parte do nosso estabelecimento e nunca mais voltarei lá. Como o local é tão bom quanto aqui, quase tão rico e confortável, mas eles, se o Senhor os visse chegar, esses velhos esfarrapados que vêm morrer, pessoas que morrem de miséria há meses, que comem em recantos de edifícios como cachorros das ruas, mulheres vestidas de trapos, desencarnadas, doentes, paralisadas, incapazes de encontrar um caminho na vida e que dizem, depois de contar o seu caso: o Senhor está vendo que isso não pode continuar, porque eu não posso mais trabalhar e não ganho nada. Vi chegar uma de 87 anos, que tinha perdido todos os filhos e netos e que há 6 semanas dormia ao relento. Fiquei doente de comoção. Temos tido muitos casos diferentes, sem contar as pessoas que não dizem nada e que se limitam a perguntar: onde é? A esse manda-se logo entrar e daí a pouco está tudo acabado. Repeti, o coração crispado: e onde é? Aqui. Abriu uma porta acrescentando: entre. É a parte reservada especialmente aos membros do clube e a que menos funciona. Só tivemos 11 aniquilamentos. Ah, o senhor chama isso um aniquilamento? Sim, senhor, faço o obséquio de entrar. Hesitei, afinal entrei. Era uma deliciosa galeria, uma espécie de estufa,
que vitrais de um azul pálido, de um rosa macio, de um verde leve, cercavam poeticamente de paisagens de tapeçarias. Havia neste bonito salão divãs, palmas soberbas, flores, sobretudo rosas, rosas embalsamantes, livros em cima das mesas, a revoer desde o mondes, charutos em caixinha do monopólio oficial e o que surpreendeu, pastilhas Vick numa bomboniere. Como eu me espantava! Oh, é comum vir e conversar aqui, explicou meu guia e ajuntou. As salas do público são parecidas, porém mobiliadas com mais simplicidade. Perguntei, e onde é? Ele apontou com o dedo uma espreguiçadeira com um assento de crepe da China cor de creme, de bordados brancos, debaixo de um grande arbusto desconhecido, ao pé do qual havia um canteiro de jasmins. O secretário acrescentou em voz baixa: muda-se à vontade a flor e o perfume, pois o nosso gás, completamente imperceptível, dá à morte o perfume da flor preferida, que é volatizado com essências. Quer que eu faça aspirar um segundo? Obrigado, disse-lhe eu vivamente. Ainda não. Ele começou a rir. Oh, meu senhor, não há perigo. Eu mesmo já experimentei várias vezes. Não quis parecer covarde e disse: está bem. Estique-se na preguiçosa. Um pouco inquieto, sentei-me na cadeira preguiçosa de crepe da China, estirei-me e quase imediatamente fui envolvido por um cheiro delicioso de jasmim. Abri a boca para tragá-lo melhor, pois minha alma já se entorpecera e esquecia. Saboreava na primeira perturbação da asfixia a fascinante embriaguez de um ópio encantador e fulminante. Fui sacudido pelo braço. Oh, cavalheiro, parece que o senhor está se entregando, disse rindo o secretário. Mas uma voz verdadeira e não mais a dos sonhos, saudava-me com um sotaque camponês. Bom dia, como vai o senhor? Meu sonho se evaporou. Vi o Sena, claro debaixo do sol, e chegando por um atalho, o guarda campestre da região, que tocava com a mão direita o quepe negro com bordados prateados. Bom dia, Marinel. Aonde é que vai? Vou ver um afogado que pescaram perto de Morilhões, mais um que se jogou na água, até tirou as calças para amarrar as pernas com elas. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com